Bem-vindos, ninjas da internet! Hoje vamos aprender a hackear como verdadeiros mestres. Mas antes a gente precisa mergulhar nesse mundo sombrio, né? A gente precisa pelo menos começar a conhecer um pouco do território. Então vamos lá! O primeiro passo de um bom ninja é conhecer o território inimigo. Alguns territórios são fáceis, outros difíceis, alguns neutros, acidentados ou abertos. Mas é preciso realizar um mapeamento do território para se preparar para um bom ataque. No mundo cibernético não é diferente. É preciso mapear a rede do inimigo com detalhes para uma boa estratégia de ataque. O material que vamos utilizar está presente no excelente livro Cyberjitsu, Cybersecurity for the Modern Ninja. É no capítulo 1, tá? Esse livro ele compara pergaminhos ninjas de 1676, muito antigo, com o cenário da cyberdefesa atualmente. O autor deixa claro nesse capítulo que todo bom ninja utiliza boas ferramentas para ajudar a mapear o território inimigo, seja para verificar uma porta aberta, uma porta mais fraca ou um caminho com menor segurança. Como bons ninjas que somos, vamos utilizar algumas ferramentas também, como o Nmap, para verificar os serviços que estão em aberto, o Nikito, para fazer um scan em uma aplicação web, e o OpenVAS, para a gente gerar um relatório bem legal e interessante. Bora para a parte prática? Nessa parte prática, nós vamos estar utilizando o sistema operacional PureTOS. Eu vou estar deixando na descrição o link para download. E é possível, se for fazer uma reprodução, utilizar o Kali Linux também. Então vamos lá, eu gostaria de trazer uma teoria que o autor coloca no livro, que é a teoria do castelo. Ele fala para imaginar o cenário de um mapeamento como se fosse um castelo e que nesse castelo, dentro dele, tem coisas valiosas como tesouros, informações preciosas e muito mais coisas, né? Então a gente entendendo como seria esse castelo, a primeira coisa que a gente pode fazer nesse caso é ver qual é o endereço desse castelo. Então a gente tem uma consideração para fazer que aqui a gente está entendendo que o endereço do castelo que foi nos dado é o castelo-cibernético.com.br. Olha só, a gente consegue chegar até esse castelo, tem o retorno do ping aqui, ótimo. E agora a gente tem o endereço desse castelo. O autor ele fala que é preciso entender quais são os pontos fracos desse castelo, ou pelo menos as possibilidades aí que um atacante utilizaria. Para isso a gente vai utilizar o Nmap. O Nmap ele vai verificar os serviços que estão abertos e a gente talvez consiga também as versões desses serviços. O que, em uma analogia com a teoria, seria como se a gente chegasse um pouco mais perto do castelo e olhasse quais são as janelas e as portas que estão abertas, quais estão fechadas e se ela é de madeira, se ela é de ferro, como que está a condição dela ali, tá bom? O Nmap, a gente pode dar um main Nmap para conhecer um pouco melhor a ferramenta, tá? É uma ferramenta muito utilizada, bem famosa, tá? Para fazer scan, verificar os serviços que estão abertos. A gente consegue ver aqui que a gente pode utilizar diversas opções. Então tem algumas opções de discovery, então a gente pode verificar toda a rede, descobrir equipamentos novos na rede. A gente pode verificar aqui, por exemplo, quais são as portas que estão abertas em um determinado host. A gente pode ver, por exemplo, qual é o tipo de versão detectado. Então, fazendo outra analogia aqui, a gente poderia estar próximo às janelas ou às portas e ver se a porta ela é muito antiga, se ela é muito nova, tá? A gente também pode rodar aqui, se quiser, uma opção com o script do Nmap, que é o SC. Esse script que ele faz aqui. Se você usar só o SC, ele utiliza o script default e é como se você chegasse perto da porta e tivesse algumas informações adicionais. Por exemplo, a porta é feita por tal fabricante, ou a porta é esse fabricante aqui da vila vizinha, trazendo novamente para a teoria do castelo, a vila vizinha desenvolveu essa porta, mas essa porta ela tem um defeito que já vem de fábrica, então você pode explorar isso, por aí vai, tá? São trazendo mais informações como essa. Então vamos dar continuidade aqui, a gente vai utilizar o sudo porque precisa de permissão administrativa, vai utilizar o nmap, o s de scan e o c para a gente utilizar o script default, tá? E aqui a gente sabe que o endereço do castelo é o 15200, então vamos dar uma olhada mais de perto no 15200. O Nmap é importante destacar aqui que o Nmap
no caso do SC, ele faz um pouco mais de barulho. Então, se você identificar que no castelo existem alguns guardas, existe uma segurança maior, talvez seja interessante fazer um pouco menos de barulho. Aí seria o menos SS. Tem algumas formas de filtrar, evitar o IPS, mas isso é uma coisa mais avançada, tá? Vamos nos atentar à teoria do castelo. Então a gente está lá, vai chegar um pouco mais próximo do castelo nesse momento do scan e vai fazer um pouco mais de barulho, tá? A gente identificou que não tem tanta guarda ali, então a gente consegue fazer isso. Prontinho, nós temos o retorno aqui. Então, com o Nmap a gente consegue ver que existem várias janelas abertas, várias portas abertas, algumas estão fechadas, olha só. Algumas a gente conhece, por exemplo, o tipo de janela, o tipo de porta que se trata, por exemplo, esse aqui é um HTTPS, tem um MySQL que é bem conhecido, tem a porta 80 também, olha só que legal. Ó, ele traz um potencial misconfiguration aqui, ó, com o script que a gente rodou, então a gente tem bastante informação, ainda que fez muito barulho, mas a gente tem bastante informação do castelo, tá bom? Bem, a gente, como todo mapeamento, a primeira coisa que a gente faz é pegar as informações mais brutas, né? Então vamos reunir as informações brutas aqui, vamos colocar em um bloco de notas mesmo. Então, ok, a gente utilizou a primeira ferramenta, que foi o Nmap, nos ajudou bastante, a gente viu que existem algumas portas abertas ali no castelo, e agora a gente pode utilizar outra ferramenta, que é o Nikito. O Nikito, a gente pode dar um main no Nikito aqui, e ele explica que ele é um scan web, tá, para descobrir vulnerabilidades aqui. Aí ele fala que ele examina potenciais problemas de segurança, incluindo server e software mal configurados, programas default. Então tem bastante extensão para o Nikito trabalhar, tá? Então a gente entende o Nikito dentro da analogia do castelo como se você chegasse muito próximo à porta ou à janela e falasse, opa, pera, tem ali o nome de quem fez essa porta ou a janela, tem ali o ano que foi feita aquela porta e aquela janela, porque talvez existem formas de, por exemplo, você quebrar aquela janela, ou então você conseguir acessar a porta sem precisar fazer um barulho muito grande. No caso, a gente pode, por exemplo, rodar um Nikito com "-h", que é o padrão, é o "-h" de host, e informar para ele onde que é o endereço do castelo. Tá? Então é o castelocibernético.com.br. Ele vai iniciar o scan e vai verificar. Às vezes pode ocorrer porta ela já ter um problema de fábrica, né? Um problema que seja relacionado à segurança. Então, se a gente tiver um ano, um fabricante, fica um pouco mais fácil da gente trabalhar um posterior ataque ao castelo. Bem, a gente identificou o target aqui, identificou o hostname, a porta, tá? A gente identificou qual que é a versão que está rodando esse servidor, olha só, é um Apache, legal. A gente identificou algumas coisas aqui. O Nikito ele trouxe alguns codes de database aqui, ó, informando misconfiguration, olha só. E bem, ele finaliza o scan. A gente tem mais informações do castelo aqui. São informações, como eu disse, são uma informação bruta, mas que depois a gente pode dar uma lapidada, tá? Como todo mapeamento de território, é muito importante ter todos os detalhes, o máximo que a gente conseguir de informação ali para depois reunir tudo e ver o que é válido e o que não é, tá bom? A gente utilizou o Nikito nessa passagem e são 3 etapas, 3 ferramentas aí que a gente vai estar utilizando. O Nmap para verificar os serviços abertos, possivelmente as versões. A gente utilizou o Nikito para chegar um pouco mais próximo da porta, da janela ou de alguma localidade ali e ver se tem possíveis vulnerabilidades, possíveis fraquezas naquele objeto. A terceira etapa se resume a utilizar o OpenVAS para gerar um relatório bem legal e interessante para a gente. Vamos lá? Aqui está o OpenVAS, vamos logar a ferramenta. Se você tiver curiosidade, quiser replicar essa ferramenta no seu ambiente, eu vou deixar um tutorial passo a passo de como configurar em qualquer ambiente Linux via Docker o OpenVAS. O link vai estar na descrição. Essa aqui é a dashboard inicial, tá? Para a gente fazer um scan, para utilizar a ferramenta, nós podemos vir em Scan Task.
Nas tasks a gente consegue criar todas as tarefas, né, para estar fazendo o scan, tá? Então a gente pode ver aqui que já tem uma task criada, chamada Castelo, que foi criada hoje. E ele achou algumas vulnerabilidades aí, inclusive o nível de severidade é alta. Mas se você for iniciar uma nova tarefa, você clica em Task. Eu recomendo o Advanced Task Wizard, porque aqui você pode selecionar o tipo de scan que você quer. A gente utilizou nesse exemplo aqui do castelo o Full and Very Deep, tá? A gente colocou o endereço do castelo, então esse aqui seria o endereço do castelo. E aqui a gente não faz mais nada, tá? Não mexe em mais nada, não coloca nenhuma credencial ou nenhuma informação. Aqui é o nome da task, então a gente pode colocar castelo novamente, né? E aqui só dá um create new, que ele já vai iniciar imediatamente o scan, tá bom? Após o scan feito, a gente vai ter o reporte aqui, então a gente pode vir aqui em scan, vir em results, e identificar que dentro de 242 vulnerabilidades foi achada 65, tá? 3 foram baixas, 13 foram medianas e 3 foram altas, tá? Então a gente, por exemplo, tem uma alta aqui, que é o servidor Apache, olha só. Tem possivelmente uma vulnerabilidade de DOS, ó. Denial of Service. Legal, vamos ver o próximo aqui alto. Então aqui a gente tem todo o histórico que foi feito, tá? Então aqui são os resultados. Olha só, TickWiki, a gente tem aqui um nível alto. Olha só, esse aqui é super alto. Sistema operacional antigo, aqui, tá vendo? Então a gente tem diversas informações. Para tirar o reporte, a gente pode vir em Scan Reports. Aqui tem um reporte e a gente clica aqui em cima que ele vai gerar o reporte para a gente. Então aqui a gente tem toda a descrição, tá? E para gerar um reporte eu gosto muito do tipo de PDF, tá? Então vamos fazer o download aqui e ver como o OpenVAS é extremamente poderoso para nos ajudar a mapear o castelo, tá? Então a gente aqui tem um PDF do Scan Report, ele informa sobre o documento, o horário que foi iniciado a task, qual o nome da task e o que foi achado aqui. Ele cria um sumário aqui, então ele faz a categoria, olha só, porta 80, aberta, alta, médio. A gente pode clicar para ir, a gente pode ir descendo aqui para ver. Então ele tem um resumo sobre qual o host que foi escaneado, os tipos de criticidade aqui da vulnerabilidade encontrada, ele faz toda uma descrição e aqui a gente começa a ver um pouco melhor sobre as situações. Por exemplo, esse CV aqui do Apache, ele traz um pouco mais sobre do que se trata a vulnerabilidade em si, o tipo de detecção, o impacto, olha só, pode causar a negação do serviço, a forma de mitigar ele traz também. Então aqui a gente precisa corrigir a versão da Apache que está vulnerável, tá vendo? Ele traz quais são os sistemas que são afetados e ele traz muitas coisas, além de trazer referências aqui também que a gente pode fazer a pesquisa. Então isso aqui nos ajuda muito a fazer o mapeamento do castelo da melhor forma possível. Dentro do que a gente consegue de tempo aí, isso é um excelente resultado. Então a gente tem um relatório bem completo, com diversas informações que a gente pode dar uma estudada para entender melhor o cenário que o castelo se encontra, tá bom? Bem, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Tanto a teoria do castelo, quanto a teoria do mapeamento de rede e mapeamento de território dos ninjas, você vai encontrar no capítulo 1 do livro apresentado Cyberjitsu. Tá bom? Eu vou estar deixando o link na descrição caso você tenha interesse em comprar o livro, beleza? Forte abraço do Peregrino, espero que eu tenha ajudado, esclarecido algumas coisas. Se você gostou desse tipo de vídeo, por favor comenta, deixa o like. Se vocês quiserem outros capítulos dos Mestres Ninjas, por favor deixem nos comentários. Muito obrigado pela atenção, forte abraço do Peregrino, tchau, tchau.